No silêncio profundo da Grécia Antiga, uma história emergiu das sombras. Uma história que não era feita de heróis nem de glórias. Uma história feita de beleza e de maldição. Psique era uma jovem que não pertencia ao mundo divino. Filha de um rei, nascida entre mortais, mas tão formosa que sua beleza cruzou os limites do possível. Ela era uma de 3 irmãs, mas enquanto as outras eram belas, Psique era deslumbrante. Tão deslumbrante que multidões viajavam de reinos distantes apenas para vê-la. Tão deslumbrante que o brilho da sua pele parecia rivalizar com o das estrelas. Tão deslumbrante que sua beleza começou a ser celebrada como a de uma deusa. E foi aí que a tragédia começou. Atenas, Tebas, Corinto. Todos os lugares ecoavam o nome de Psique. Mas os altares de Afrodite, a deusa do amor e da beleza, foram esvaziados. Os templos ficaram abandonados. As oferendas deixaram de ser feitas. O nome de Psique agora ocupava o espaço sagrado que antes era de Afrodite. E no mundo dos deuses, um insulto nunca é esquecido. Afrodite, ao ver seu templo vazio, se encheu de uma fúria implacável. O orgulho ferido de uma deusa não conhece limites. Ela decidiu que a jovem mortal pagaria o preço, e para isso invocou seu filho, Eros, o deus do amor. Aquele que, com um único disparo de sua flecha dourada, podia fazer até os deuses mais orgulhosos se apaixonarem. Afrodite ordenou a Eros que lançasse sua flecha e fizesse Psique se apaixonar pelo ser mais hediondo que existisse. Um monstro, uma criatura das trevas. Esse seria o destino de quem ousou eclipsar a deusa do amor. Mas o que Afrodite não previu é que até mesmo o amor pode se rebelar. Na calada da noite, Eros foi até o quarto de Psique. Ela dormia, inocente, sem saber que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Eros ergueu sua flecha dourada, pronto para cumprir a ordem de sua mãe. Mas ao vê-la, o deus ficou paralisado. Ela era ainda mais bela do que todos os rumores diziam. O brilho da pele, o traço perfeito do rosto, a doçura do sono. Eros, o deus do amor, foi enfeitiçado pela mortal. Sua mão tremeu, e num movimento descuidado, a flecha tocou seu próprio corpo. O deus foi ferido por sua própria arma, e no mesmo instante se apaixonou por Psique. O destino havia mudado. Eros não conseguiu cumprir o castigo ordenado por Afrodite, mas o preço para Psique ainda estava por vir. Privada do amor de qualquer mortal, a jovem viu suas irmãs se casarem e sua própria vida se esvaziar. Os anos passaram e Psique permaneceu só. Nenhum homem ousava se aproximar. Nenhum pretendente aparecia. A beleza que havia lhe dado adoração agora a deixava isolada. Desesperado, o rei, seu pai, procurou o oráculo de Delfos, suplicando por respostas. E as palavras da Pítia, a sacerdotisa de Apolo, foram cruéis. Psique não se casaria com um homem, mas com um monstro, um ser que causaria sua ruína. Para evitar a destruição do reino, ela deveria ser abandonada em trajes nupciais na beira de um abismo, onde seria reclamada por seu terrível esposo. A procissão foi feita. Os sinos tocaram, mas o lamento era de um funeral. Psique caminhou até o penhasco, vestida de branco, ouvindo os soluços de seu pai e os sussurros de suas irmãs. Quando chegou à beira, uma corrente de vento a envolveu. Era Zéfiro, o vento do oeste, enviado para cumprir um destino secreto. Ele a carregou pelos céus, suavemente, até um palácio que não pertencia aos homens. Um lugar onde o ouro cobria as paredes, os jardins eram eternos e as flores nunca murchavam. Ali ela foi recebida por vozes invisíveis, servos etéreos que cuidavam dela como se fosse uma rainha. Mas seu esposo só apareceria à noite, nas sombras. Na primeira noite, a escuridão era absoluta. Nem mesmo a luz de uma estrela conseguia atravessar as sombras que envolviam o leito onde Psique repousava. Seu coração batia acelerado, e cada sussurro do vento parecia anunciar a chegada de um monstro. Mas o que ela sentiu foi um toque leve, um sussurro quase inaudível e um calor inesperado que envolveu seu corpo. Seu esposo se aproximou. Não como uma criatura grotesca,
mas como um amante atencioso. O toque era gentil, os gestos eram suaves, e nas sombras Psique se viu cativa de um amor tão misterioso quanto avassalador. Noite após noite, ele vinha a ela, e com o cair da escuridão, seus corpos se encontravam, trocando carícias, palavras sussurradas, e uma paixão que fazia o tempo parar. Mas sempre ao amanhecer ele partia. Psique nunca via seu rosto. Nunca soube o nome daquele que a tomava nos braços como ninguém jamais ousou. E embora seu coração estivesse tomado por um amor que crescia a cada noite, a dúvida se infiltrava como um veneno sutil. Ela pediu para ver sua família. Desejava contar às suas irmãs sobre o esplendor do palácio e a magnificência da sua vida. O esposo misterioso relutante permitiu, e Zéfiro a levou de volta para visitar sua casa. Psique apareceu diante da família com vestes ricas e adornos dignos de uma rainha. As irmãs, tomadas pela inveja, a rodearam de sorrisos falsos e perguntas afiadas. Elas não acreditam em mim, pensava Psique, mas sua boca apenas sorria e suas mãos ofertavam presentes. Ainda assim, as palavras das irmãs eram afiadas como facas. Lembra o que o oráculo disse, Psique? Você casou-se com um monstro, um ser terrível que deve ser destruído antes que seja tarde demais. E a dúvida, como um espinho invisível, cravou-se mais fundo. Na noite seguinte, Psique esperou até que o amante adormecesse. Munida de uma lâmpada e uma faca, aproximou-se do leito. A chama tremulava, lançando sombras douradas na parede. Quando a luz iluminou o rosto do desconhecido, ela conteve o fôlego. Diante dela, não havia monstro algum, mas o Deus mais belo que seus olhos já contemplaram. Era Eros, o Deus do amor. E então, uma gota de óleo escorreu da lâmpada, caiu sobre o peito de Eros e o despertou. Ele olhou para Psique com uma mistura de dor e incredulidade. Como pôde? Sussurrou ele, antes de partir. O palácio desmoronou. As vozes sumiram. A escuridão engoliu tudo. Psique caiu ao chão sozinha, em ruínas. Desolada e abandonada, Psique chorou ao vento e ao vazio. Sua casa dourada havia desaparecido como um sonho, e o amante que a tomava nos braços havia se tornado apenas um eco distante. O céu, que antes a acolhera com o vento de Zéfiro, agora estava silencioso. Mas ela não desistiu. Guiada por um desespero que ultrapassava a dor, Psique partiu em busca de Eros. Caminhou por vales sombrios e bosques silenciosos, pedindo ajuda a qualquer divindade que pudesse ouvi-la. Encontrou o templo de Deméter, a deusa da colheita, e ajoelhou-se em súplica. Com as mãos trêmulas e o rosto marcado pelas lágrimas, ofereceu tudo o que tinha: servidão e devoção. Deméter, tocada pela persistência da jovem, falou com voz serena. Vá até o templo de Afrodite. Humilhe-se. Talvez assim consiga reaver o que perdeu. Psique partiu, sabendo que adentrava o covil da própria deusa que havia iniciado sua desgraça. Ao chegar, Afrodite a recebeu com um olhar de desprezo e palavras cortantes. Agora, a mais insolente das mortais deseja minha clemência. Não espere que eu te perdoe por roubar minhas oferendas e seduzir meu filho. Mas Psique, ajoelhada, sussurrou entre lágrimas: estou disposta a pagar qualquer preço. Afrodite sorriu com frieza. Pois bem, prepare-se para tarefas que nem Hércules ousaria tentar. E assim, a jovem foi lançada à primeira provação: separar uma montanha de grãos, cada um de espécie diferente. Sozinha, ela observava o monte impossível diante dela, até que, silenciosamente, formigas começaram a surgir e, uma a uma, moveram os grãos, obedecendo a um plano invisível. Quando a noite caiu, a tarefa estava completa. Furiosa, Afrodite impôs outra missão: colher a lã dourada dos carneiros mais selvagens. Psique, orientada pelo sussurro de um deus rio, esperou o pôr do sol, e na escuridão recolheu a lã sem ser notada pelas criaturas. Mas o pior ainda estava por vir. Afrodite ordenou que Psique descesse ao submundo e trouxesse de lá uma caixa cheia da beleza de Perséfone. A jovem, diante de um destino que parecia impossível, subiu a uma torre para se lançar e abreviar seu sofrimento. Mas uma voz sussurrou:
há outro caminho. Psique seguiu as instruções que lhe foram dadas. Levou moedas para pagar a travessia de Caronte, o barqueiro dos mortos, e doces para aplacar a fúria de Cérbero, o cão de 3 cabeças. Passo a passo, atravessou o reino dos mortos e chegou aos pés de Perséfone. Afrodite pede que eu leve sua beleza para restaurar a dela. Perséfone, compassiva, entregou a caixa selada. Psique começou a subida de volta, segurando o objeto como se sua vida dependesse dele. Mas ao olhar para seu próprio reflexo nas águas, viu o cansaço e a desolação. Pensou, talvez se eu abrir a caixa, um pouco dessa beleza possa me devolver o que perdi. Ao abrir a tampa, uma névoa negra e densa escapou, envolvendo seu rosto. O corpo de Psique caiu ao chão, sem vida, como uma boneca de porcelana quebrada. Mas Eros, que a tudo observava, não suportou. Desceu até ela, afastou a névoa com as mãos e devolveu à amada a respiração. Seus olhos se abriram e nos braços do Deus do amor ela sussurrou. Agora eu sei. Posso olhar em seus olhos e não temer. Eros a levou até o Olimpo, onde diante de Zeus e dos demais deuses, a união entre o mortal e o divino foi selada. Psique recebeu a ambrosia, tornando-se imortal, e seu amor com Eros foi abençoado. Da união nasceu Edonê, a deusa do prazer, símbolo de um amor que desafiou os deuses e venceu. E assim termina a história de Psique e Eros. Não com um final trivial, mas com a lembrança eterna de que o amor, mesmo o mais improvável, pode desafiar até os deuses. Psique, que ousou olhar nos olhos do desconhecido, que enfrentou o desprezo de Afrodite, o peso do submundo e o medo da própria mortalidade. Ela caiu, mas também se ergueu, e com ela nasceu o prazer, a lembrança de que o amor verdadeiro não conhece limites, nem os impostos pelos imortais. Se você chegou até aqui, já faz parte do mitoverso. Sua presença fortalece cada história, cada mito, cada sombra narrada. Inscreva-se para não perder os próximos episódios. Deixe seu like para que essa história alcance mais ouvidos e mais almas. E comente aqui embaixo com a frase: a eternidade não é silêncio, é eco. Assim, saberemos que você acompanhou essa jornada até o fim e está pronto para desafiar os deuses ao nosso lado. O mitoverso cresce com cada um de vocês.